Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Como é bom estar na casa do nosso Deus e termos a liberdade de adorar esse Deus maravilhoso, não é verdade? Nós queríamos ensinar a vocês agora uma nova canção, ensinar para vocês o refrão agora, que é bem fácil e bem gostoso de ouvir e adorar esse Deus maravilhoso. O refrão é mais ou menos assim: majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Você pode colocar em pé para a gente adorar esse nosso Deus? Deus assim tão grande, incomparável, a criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor.
aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz, queridos irmãos, tudo bem? Você pode cumprimentar o irmão que está ao seu lado, declarando paz de Jesus. Que bom que você está aqui. Como é bom estarmos juntos para adorar o Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos meus, assim que você já cumprimentou alguém, não é? Também estendemos nossa saudação a você que está conosco, acompanhando por meio dessa transmissão. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmãos amados, nós gostaríamos aqui rapidamente trazer aqui alguns avisos muito importantes para que você se atente o que acontecerá com a graça do Senhor durante essa semana. Começando quarta-feira à noite, nós teremos aqui um estudo muito importante para crescermos no conhecimento, é a vontade de Deus que eu e você cresçamos em tudo, na graça, no conhecimento, e nós daremos início a um estudo muito importante. Nesta quarta-feira, não precisa fazer inscrição, tá? Porém, será presencial. Traga a sua Bíblia, traga um caderno para você fazer anotações. Será um tempo muito abençoador. Nós iremos fazer uma série, algumas ministrações, alguns estudos, e depois terá um intervalo. Quarta-feira você vai saber melhor como nós iremos dar esses passos neste estudo. Venha, queridos, vai ser uma bênção, vai ser um tempo de crescimento. Tenho certeza que você será desafiado a buscar mais e mais ainda, a conhecer a Deus por meio da palavra. Outro aviso, irmãos queridos, gostaria também de estar compartilhando com os irmãos, aos queridos Fruto Maduro, estará acontecendo também, com a graça do Pai, essa semana, quinta-feira. Então os nossos amados aí, né, de 60 anos, a partir de 60, e venha estar participando aqui conosco, nós queremos servi-los. Será um tempo, tenho certeza, assim, muito especial, como foi já neste mês, que tivemos a alegria de estar junto, foi muito agradável, e queremos convidar você para estar aqui, tá bom? Será um tempo realmente muito bom, muito impactante, eu tenho certeza disso, que vai valer muito a pena, amém, queridos? Queridos, outro recado também, que para a glória do Senhor Jesus, a gente viu todo o movimento dos amados, doando, abençoando, preparando, e finalmente vai estar acontecendo agora já, no mês que vem, Bazar Missionário, tá joia, queridos? Durante as 8 da manhã, às 5 horas da tarde, tá bom? Dia 12, coloca aí na sua agenda, compartilhe com outras pessoas, porque nós temos certeza que será uma bênção, coisas boas, coisas do preço bem acessível, e será realmente para abençoar a comunidade, abençoar outras pessoas, e eu tenho certeza que isso também será uma grande oportunidade de nós estarmos testemunhando que nós somos uma igreja que se importamos com o próximo, que se importamos e queremos ser uma bênção para essa cidade, mais e mais, amém, queridos irmãos? Este recado é para todos os membros. Neste domingo, próximo domingo, nós teremos aqui, queridos, uma assembleia muito importante, tá? E isso é um convite para você, não só um convite, é uma convocação, tá? Nós iremos fazer um momento muito importante aqui, que é prestação de contas. Com isso, eu quero pedir que você, por favor, chegue um pouquinho mais cedo, pelo menos uns 10 minutos, porque será importante você lá no hall, lá na entrada, você dar o seu nome ali, a lista de presença, você que é membro, professa dessa igreja, tá? Importante que você faça isso, e seja tanto no período da manhã ou no período da noite, tá? Estará acontecendo a celebração, uma celebração da Santa Ceia, tudo isso vai acontecer, e em um dado momento nós iremos fazer isso, prestação de contas, um momento breve, só que é muito importante, mesmo que você não seja membro dessa comunidade ainda, você também pode vir, pode participar. É importante você saber e conhecer o quanto nós prezamos por este princípio tão importante. E por falar nisso, graças a você por ser generoso, honrar ao Senhor, é que será possível nós fazermos isso, realizarmos essa prestação de contas. E eu encorajo você a continuar com seu coração generoso ao Pai. E nessa hora nós queremos também encorajar você que deseja nessa noite ofertar, dizimar. Os irmãos que já
assumiram recentemente aquele voto missionário, os envelopes já estão prontos também, está lá no hall, você pode pegar assim que encerrarmos a reunião do culto, e está lá você que já deu seu nome, ou você que já está, que renovou esse voto com o Senhor, tá bom? Está lá os envelopes, tudo personalizado no seu nome, sabe? Uma forma assim para zelar por tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Quero encorajar você nessa hora, você que deseja essa noite ofertar, dizimar. A palavra diz: nós devemos fazer isso, mas fazer com uma alegria. Amém, irmãos meus? Quero chamar os colocar de pé neste momento, queridos. Se coloquem de pé. Nós iremos nessa hora orar ao Senhor. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nessa hora, levante as suas mãos ao Senhor como um sinal de gratidão a Ele. Comece a louvar ao Senhor pela generosidade do Pai. Nós só podemos ser aquilo que aprendemos com Cristo, aprendemos com a palavra. Senhor, muito obrigado, porque reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. Nós te agradecemos por sermos uma igreja, Senhor, desafiadora, uma igreja missionária, uma igreja disposta, Senhor, a ir até os confins da terra, disposta, Senhor, a investir no Teu reino. Senhor, nós oramos, continue prosperando o Teu povo, prosperando a Tua igreja, para que seja cada vez mais luz, seja um sal, que seja instrumento de salvação, Senhor. Nós o abençoamos para que a Tua igreja cada dia continue firmes, honrando o Teu santo nome em todas as coisas e em todo o tempo. Receba, Senhor, nossa gratidão e louvor, no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Ressuscitou, Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. Quando o dia do Senhor chegar,
adoramos neste lugar, ó Pai. Demos graças ao seu santo nome, ó Deus. Senhor Deus, clamamos pela sua presença essa noite neste lugar, ó Pai. O que seria este lugar se não com a sua presença, com a sua doce presença, Espírito Santo? Queremos mais de Ti, mais da sua presença. Venha nos encher essa noite, ó Pai, para que possamos sair daqui transformados, ó Pai, revigorados, ó Pai, para mais uma semana, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, no nosso trabalho, ó Pai, na nossa casa, ó Pai. Por isso venha sobre nós, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Eu convido você agora neste momento para clamar a presença do Espírito Santo neste lugar, pois estamos aqui para dar um Deus tão grande, tão poderoso, que pode mudar a sua vida essa noite neste lugar, pode transformar a sua história nesse lugar. Por isso clame para a presença do Senhor neste lugar, clame por mais, porque Ele tem mais para nós. Senhor Jesus, vem com o Teu fogo, ó Pai, sobre nós, ó Pai. Venha dar a chama mais uma vez, ó Pai, venha nos incendiar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Tu provês o fogo e meu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Cante isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos encher com o Teu Espírito Santo.
estamos sedentos por Ti, ó Pai. Queremos algo novo essa noite aqui, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, mas também queremos a Tua vontade, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus. Venha quebrantar os corações, ó Pai, e restaurar os corações quebrados, ó Pai. Venha erguer os muros, ó Pai, os altares, ó Pai, essa noite nos corações, ó Deus, pois só o Teu Espírito Santo pode transformar. Não é uma canção, não é alguém, uma pessoa, mas sim o Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, pois no nome do Senhor Jesus há poder, e o Senhor é quem pode nos transformar essa noite, o Senhor é quem pode acender a chama de novo, ó Deus. Por isso clamamos por mais de Ti, e vamos juntos mais uma vez dizer e clamar para o Senhor nos encher neste lugar, ó Pai, encher os nossos corações, ó Pai, pois precisamos e ansiamos por Ti. Venha nos encher, ó Deus, essa noite. Pode cantar isso com todo o seu coração. Enche-me, vem nos encher, ó Pai. Venha falar aos nossos corações, ó Pai, através da palavra, ó Pai, que o Senhor ministrou o coração do pastor, ó Pai. Pois sabemos que a adoração não acaba aqui no momento de louvor, ó Pai, mas continua na palavra, ó Deus, pois o Senhor tem muito a nos dizer essa noite, ó Pai. Que Sua palavra venha ao nosso coração diretamente, ó Pai, que venha nos atingir, ó Pai, de tal forma, ó Pai, que podamos, ó Pai, sair daqui transformados essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Apresentar, irmãos amados, queridos. Obrigado, irmãos do Ministério de Louvor, por cooperar juntamente com o Espírito Santo a fim de gerar esse ambiente tão maravilhoso da presença do Senhor. Irmãos meus, nós gostaríamos nessa noite compartilhar uma palavra diante deste tema, dessa série de mensagens que eu creio que tem sido uma direção do Senhor, é uma direção de Deus, por estar sendo tão ministrado aos nossos corações nesses dias, não é? Tempo de resgate, operação resgate, e há tantas coisas que nós estamos sendo ministrados, queridos, principalmente por despertarmos nesses dias, e se dar conta de alguma coisa está faltando em nossa vida, alguma coisa está faltando. Você percebeu, está sentindo falta de algo que aconteceu? Talvez ficamos neutralizados, ficamos talvez apáticos nesses 2 anos, últimos 2 anos, e se damos conta agora que está faltando alguma coisa. A palavra diz para nós estarmos juntos em comunhão, e houve uma circunstância toda que foi imposta a todos nós sujeitarmos para o isolamento.
mas como estar agora em comunhão, sendo que há uma série de restrições. Sentimos falta de muitas coisas, quais estavam sustentando até mesmo a nossa fé, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Isso a gente percebe como nós precisamos estar andando na presença do Senhor e estar preparado para circunstâncias como essa que deparamos neste tempo. Mas saiba, queridos, podemos pensar que algumas coisas até então estavam faltando e precisamos sujeitar e buscar se posicionar a um tempo de resgate. Entenda essa palavra, queridos, como uma direção de Deus para a nossa vida, a qual temos que nos despertar diante deste tempo, chamado o tempo de resgate. E tem algo que precisamos muito nos atentar, para despertar nossa caminhada com o Senhor, irmãos, é o resgate do testemunho. Resgatar o testemunho de nossa fé, tão valiosa, tão importante, irmãos, o testemunho da nossa fé. Resgatar o resgate do testemunho. Talvez podemos pensar na perspectiva do testemunho com relação à nossa conduta. Isso procede? Procede. Ao pensar assim, a vida de um cristão é uma vida de testemunho, é uma vida de exemplo, assim como Timóteo, um jovem, ele foi encorajado pelo apóstolo Paulo a ser um exemplo para os fiéis. É importante que o cristão, a vida aquele que serve a Deus, que ele de fato seja uma bênção onde ele estiver. É importante pensarmos que agora que nós estamos assumindo o nome de Cristo, a nossa fé em Cristo Jesus, isso é muito significante. Certa vez Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem de mim? Aí alguns deles começaram a dizer, dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, mas o que Jesus na verdade estava perguntando a eles era: o que dizem de mim através de vocês? O que dizem de mim através de vocês? Qual é o nosso testemunho, se tem levado as pessoas a serem mais cativadas a Jesus, ou talvez rejeitarem a Ele? Há um testemunho que pensamos assim, como está sendo o nosso testemunho, como tem sido nossa reputação, o nosso caminhar, ou o testemunho. Isso, irmãos, esse testemunho realmente é muito triste. Certa vez uma pessoa estava indignada, desabafando sua indignação, ela pertencia a um setor de trabalho, e ela ficou muito indignada com a atitude de uma pessoa que estava desrespeitando, xingando, maltratando as pessoas ali, e de repente aquela pessoa, ela reconheceu ela que dizia ser de tal igreja, e ela disse assim: que igreja que você vai? A pessoa por um momento se acalmou e disse em tal: é bom saber para mim não ir lá. Isso é um testemunho. A pessoa que estava se rebelando, gerando uma situação mais desagradável, e logo aquela pessoa o repreendeu: que igreja você vai? Em tal igreja. É bom saber para mim não ir lá. O nosso testemunho, irmãos, realmente importa. A vida de um cristão importa ter um testemunho, o seu andar precisa de fato revelar a Cristo, precisa de fato fazer a diferença. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor e deixa aberta em Atos, no capítulo 9, ou se você puder tomar nota de algumas referências, eu gostaria de falar para vocês nessa noite sobre um homem que muito tem a nos inspirar pela sua vida de testemunho. E quais são as bases para que possa gerar realmente um testemunho genuíno, que testifica uma conversão genuína? Há uma percepção que podemos falar de alguém que o seu testemunho da sua fé, que ela dá testemunho daquilo que ela era, e hoje ela, ao testemunhar, sua vida está em Cristo, ela testemunha da sua vida que andou nas trevas. É maravilhoso, até nos arrepia muitas vezes, ao pensar: meu Deus, a sua vida de fato é uma prova da existência de Deus. Eu acredito que a nossa vida de fato, irmãos, tem que revelar a existência de Deus. A nossa transformação de vida de fato tem que revelar que nós servimos a um Deus vivo e também ativo. Porque, olha só, irmãos, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus havia
dito essa promessa que é para nós. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão o quê? As minhas testemunhas. Você vai receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que seja a minha testemunha. Aqui já nos ensina tanta coisa, que eu e você só podemos ser testemunhas vivas de Cristo Jesus nessa terra, se andarmos no Espírito, na comunhão plena com o Espírito Santo, se andarmos no poder de Deus. Para que precisamos tanto do poder de Deus, irmãos? Para vencer a nossa carnalidade. Porque precisamos tanto do poder de Deus, buscar o poder do Senhor, e a Bíblia diz, o Senhor dizendo, buscar ao Senhor e a força o seu poder. Busca o meu poder, busca a minha presença, para quê? Para sermos testemunhas vivas do Senhor, para testemunharmos a Deus a quem servimos, para andarmos em testemunho vivo, em saber realmente, irmãos, a importância de termos um testemunho que glorifica o nome do Senhor Jesus. Não sei como você andou, como foi seu caminho de trevas, mas aqueles, por outro lado, que diz assim, mas eu nasci no berço cristão, nunca me desviei da fé, nunca fui por um mau caminho, não tem nem algo testemunhar da minha vida. Meu querido, você nunca parou para pensar que isso é um grande testemunho? Espera lá, você nasceu num berço cristão, você foi para a igreja desde criança, você foi doutrinado na palavra, e você nunca desviou nos caminhos do Senhor, diante de tantas tentações deste mundo, diante de tantas seduções que o mundo oferece, tantas influências que você passou na sua adolescência, e você nunca desviou do caminho da verdade. Será que isso não é um grande testemunho? Será que alguém que vive assim não tem autoridade para ensinar alguma coisa? Com certeza tem, queridos. Saiba, isso é um grande testemunho. Onde você mora, tantas influências que existem lá, embora existam em todo lugar, mas você nunca desviou da fé, pela graça e misericórdia do Senhor. Isso é um testemunho. Mesmo que você veio de um histórico de famílias comprometidas, com tantas coisas erradas, princípios corrompidos, ainda assim você não corrompeu o seu coração. Não, pela misericórdia do Senhor, isso é um grande testemunho. Cercado por tantas pessoas onde você trabalha, mesmo assim você manteve firme a sua convicção, não negociou os seus valores, honrou o nome do Senhor Jesus lá. Como isso não é um grande testemunho, queridos? Isso é até mesmo um argumento para aqueles que dizem assim, mas a carne é fraca, onde eu trabalho, tem tanta gente lá que vive com brincadeira desagradável, eu acabei caindo em coisas que não agradam a Deus e pequei. Mas espera lá, mas existe por outro lado aqueles que são fiéis a Deus, que estão no mesmo ambiente que você, mas honrar o nome do Senhor. Olha que testemunho. E nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor, queridos, e tem 3 chaves importantes que eu creio que vai abrir portas de corações de pessoas para receber Jesus. Primeira pergunta, irmãos, nós podemos pensar, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Pare por um momento e pense, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? A segunda coisa é, como você se converteu? Como foi a sua conversão? Que momento? Que circunstância? E terceira chave tão importante e necessária é como é a sua vida após conhecer Jesus. Como é a sua vida? O que mudou? Depois que você professou a sua fé em Cristo Jesus, depois que você verdadeiramente assumiu, expôs agora a sua vida para todo mundo ver, dizer, olha, eu sou de Jesus, que você batizou, que você professa fé, pertence a uma igreja, tá, o que mudou? Essas chaves tão importantes. Se você tiver a oportunidade de falar com alguém, dar um testemunho, use da forma mais objetiva possível, dentro desses 3 momentos, como era antes a sua vida, de conhecer a Jesus, como você se converteu, e como está sendo a sua vida agora que você conheceu a Jesus. E em Atos 9, irmãos, eu quero destacar aqui a vida deste homem, Saulo de Tarsus. Há outras referências também, mas Saulo, é interessante que nós podemos olhar muitos detalhes da vida dele, que está registrado várias passagens bíblicas, em suas cartas, há muitos relatos, de quem ele era, antes de conhecer a Jesus, como foi o seu encontro com o Senhor, e o que passou a ser a vida dele após essa conversão.
Em Atos 9, o primeiro versículo vai dizer que Paulo, ele aspirava, respirava em prender os cristãos, todos aqueles que diziam ser do caminho. Quem era Saulo? Este homem era alguém que era uma ameaça tão grande para os cristãos, e ele disse que ele era perseguidor implacável, insolente, blasfemo, e em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, ele ainda vai dizer lá no versículo 13 ao versículo 15, que tudo ele fez na ignorância, na incredulidade, mas o Senhor pela sua graça me alcançou, pela misericórdia do Senhor. Mas ele dá o testemunho dizendo assim, olha, eu era perseguidor insolente. Sabe, quem era este homem? Estamos falando de alguém que teve um testemunho, que impactou muitas pessoas. É interessante que ele foi escolhido para levar o nome do Senhor em muitos lugares, as quais impactou muitas vidas. E é interessante, queridos, este alguém era aquele que gerou até dúvida no coração do discípulo de Jesus, ao ponto que Jesus apareceu a ele numa visão, esse discípulo chamado Ananias, está em um decorrer nesse versículos 14, versículo 15, neste texto de Atos. E é interessante que ele vai ainda indagar ao Senhor. Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, vai na rua direita lá em Damasco e ore por Saulo, ele está orando. Ele diz, mas Senhor, quantos males fez este homem? E tu sabes que ele veio aqui para perseguir a igreja, pedir carta para prender aqueles que dizem ser do caminho. O Senhor teve que falar 2 vezes com Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, vai, 2 vezes. Queridos, realmente era alguém que talvez seria até desacreditado. Qual será que realmente Jesus tinha um propósito na vida deste homem? Claro que tem. Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que por mais que seja na perdição, por mais que seja uma ameaça para a igreja, você crê nisso, irmãos? Eu creio nessa verdade. E a vida deste homem tem muito para nos inspirar nossa caminhada. Mas eu gostaria, irmãos, de enfatizar numa coisa tão importante na vida do apóstolo Paulo. O que ele se tornou? Já entendemos que ele era perseguidor, e como foi a sua conversão, ele estava indo exatamente para Damasco, pedir cartas às autoridades, para que lhe dessem autorização para prender os cristãos, aqueles que diziam ser do caminho. Interessante que o seu testemunho, ele falou isso para todos os lugares onde ele passou, ele testemunhou como aconteceu, que ele estava indo para Damasco, e subitamente ou imediatamente apareceu uma luz, era Jesus falando com ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui tem um princípio, irmãos, que eu não posso deixar passar despercebido. Saulo estava perseguindo quem quando estava indo para Damasco? Os discípulos, a igreja do Senhor. Jesus aparece e revela a ele e diz, por que tu me persegues? Ele estava indo perseguindo quem? A igreja, e Jesus diz, por que persegues a mim? Aqui tem um entendimento, que eu e você precisamos compreender, para cair por terra toda sofisma, todo engano que temos ouvido nesses dias, quando diz, eu posso buscar a Deus, servir a Deus, sem precisar ir na igreja, eu não preciso de igreja para servir a Deus, engano. Versículo 4, versículo 5 também vai dizer isso, quando Jesus disse, eu sou a quem tu persegues, Jesus está dizendo qual é o seguinte entendimento, que igreja e Jesus são inseparáveis, igreja e Jesus são inseparáveis. Como o corpo vai ser separado da cabeça? Como vai subsistir o corpo separado da cabeça? É impossível. Aqui é um princípio, irmãos, que está dizendo, olha, por que tu me persegues, sendo que estava perseguindo a igreja? Olha, se você perseguir a igreja, persegues a mim, porque eu e a igreja somos inseparáveis, somos um corpo. Aqui, irmãos, é um princípio para cair por terra todo esse argumento que você deparar mais cedo ou mais tarde, com alguém dizer assim, olha, não preciso de igreja, é inseparável, não tem como a gente viver uma vida cristã, servindo a Deus, se não for por meio do corpo, o corpo de Cristo, amém, queridos?
E como se deu esse processo na conversão de Saulo? Aqui ele está no verso 17, eu gostaria de ler com os irmãos. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, aqui Ananias dizendo para ele, a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver e a seguir, levantou-se e foi batizado. Prosseguindo, irmãos, preste atenção numa coisa. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Logo, pregava nas sinagogas a Jesus, preste atenção, afirmando que este era o Filho de Deus. Afirmando. Ele não tinha dúvida alguma, ele tinha toda a certeza, afirmando, Jesus realmente, ele é o Filho de Deus. Aquele que foi crucificado e que estão dizendo que o seu sepulcro está vazio e que ele ressuscitou, sim, é verdade, ele é o Filho de Deus. Ele começou a pregar com toda a autoridade essa verdade, afirmando, este Jesus é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, é o Messias prometido, ele é o Senhor. Ele começou a pregar com ousadia, ao ponto que, ora, todos que ouviram, estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Começou a gerar dúvida em muitos, mas espera lá, agora há pouco você estava perseguindo essas pessoas, mas você mudou de time? Você está pregando a fé que outrora procurava destruir? Começou a confundir muitos judeus, muitos ficaram atônitos, mas o que aconteceu com este homem? É interessante, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e confundia os judeus que moravam em Damasco. De que maneira ele confundia os judeus? Demonstrando que Jesus é o Cristo. Você lembra que antes, logo ele pregava, e o que ele pregava, ele afirmava que Jesus é o Cristo. E ele mais e mais se fortalecia, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que este é o Cristo. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Aqui existe uma base muito importante para o testemunho. O testemunho de um cristão, ou nosso testemunho, tem impactado as pessoas? Tem impactado vidas? Porque há uma diferença em afirmar, outra coisa é demonstrar. Você afirmar que sou crente, sou de Jesus é uma coisa, mas demonstrar a sua fé é totalmente diferente. Vai guardando seu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite desafiado a viver conforme a vontade do Senhor deseja. Saulo demonstrou, irmãos, uma conversão genuína, pelo seguinte fato, preste atenção, a própria Bíblia vai dizer, este homem demonstrou, ele não apenas afirmou, ele não apenas estava verbalizando, afirmando, ele estava demonstrando, mas de que forma? Primeiro fato, queridos, ele manteve-se firme, não ficando refém da dúvida alheia. No verso 21 diz que todos que ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém? As pessoas ficaram em dúvida, perplexas a seu respeito. E o que aconteceu, irmãos, aqui eu vejo claramente a atitude de alguém que está não apenas mais afirmando a sua fé, mas demonstrando a sua fé. De que maneira, irmãos? Mantendo-se firme, não ficando refém da dúvida alheia. Quantas vezes, irmãos, a gente fica em dúvida, ou melhor, ficamos refém da dúvida dos outros? Uma coisa é depararmos com uma crise em nosso interior, diferente é ficarmos em dúvida, ficarmos refém da dúvida dos outros. E saiba, muitas pessoas acabam abandonando a sua fé, por simplesmente, ninguém acreditou na minha conversão. Querido, Saulo ensina um princípio tão importante para nós. Demonstrar a fé, irmãos, é nós estarmos tão movidos por uma verdade, que nada possa tirar isso de nós, nem mesmo a dúvida de outras pessoas.
nem mesmo a dúvida. Quantas vezes deparamos com isso, queridos? Se alguém ficar na dúvida a nosso respeito, será mesmo que você se converteu? Principalmente se for recém a nossa conversão e o nosso passado falar mais alto ainda. Ainda fala alto. E fica na dúvida, será que realmente se converteu? Será que realmente agora? E muitas pessoas ficam refém de outras, da dúvida de outras, e acabam assim, abandonando a fé. Outro princípio, um fato tão importante, irmãos, Saulo se fortalecia mais e mais, mesmo não tendo a confiança. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Saiba, queridos, teve momentos que quando ele chegou em Jerusalém, ainda no capítulo 9 fala sobre isso, chegou lá, ficaram com medo dele, ficaram perplexos os irmãos, ficaram assim, não, mas não é este que exterminava, não é este que nos perseguia, ficaram com medo dele, com medo, não acreditando, ou seja, não tinha confiança. Agora vem comigo, irmão, isso aqui ministrou tanto ao meu coração. A confiança, quando nos convertemos, principalmente por tratar de uma vida em que nós não tínhamos temor de Deus, não tínhamos a presença do Senhor, vivíamos para os nossos próprios prazeres, pelas nossas vontades, éramos impulsionados pela nossa vontade, com isso não importávamos com o nosso nome, com a nossa reputação, com o nosso caráter, não se importávamos com nada. Agora que entregamos nossa vida para Jesus, e como fica o nosso nome? Você acha, irmãos, isso é uma ilusão, ao pensar agora que eu estou firmado a minha fé em Jesus, estou testemunhando a minha vida em Jesus, todo mundo vai confiar em mim? Não é bem assim. Saulo está dizendo que, olha, permaneça firme a sua fé, mesmo que você não tenha confiança das pessoas, mesmo que não tenha confiança. Sabe por quê, irmãos? Confiança é fruto de um relacionamento em que você sabe que é amado. Confiança, ela é fruto de um relacionamento em que você sabe que é amado. É uma construção. Sabe, queridos, e principalmente quando a gente tinha uma vida que não tínhamos sequer zelo com a nossa caminhada com Deus, e agora se convertemos, vou ter a confiança facilmente daquelas pessoas que eu ofendi ou que eu estou devendo a elas? Não. Por isso, irmãos, nosso testemunho é tão importante, para restaurar até mesmo a confiança. Um testemunho de que alguém realmente se converteu, irmãos, uma das coisas que acontece é restaurar a confiança. Restaura a confiança. Se tem uma coisa que acontece na vida de um cristão é ter confiança. Sabe, o pastor Denis compartilhando a alegria de ter sempre empresários ou pessoas na cidade ligando para cá, a fim de pedir indicação, pedir nome de alguém, até mesmo para ocupar cargos de confiança. Isso é uma coisa muito linda de ser igreja, irmãos, de ter a confiança. Sabe, porque onde você trabalha, o seu patrão não está lá, aí você pensa, não, porque ele vai almoçar, porque ele não pode ficar o tempo todo aqui, não, porque ele confia em você. Porque, irmãos, quem não confia fica refém dos outros. Se tem uma coisa delicada na nossa vida, é não ter confiança em uma pessoa. Principalmente quando você não tem confiança em alguém, e o pior de tudo, se a pessoa convive com você. Ah, meu Deus do céu! Como é difícil você conviver com uma pessoa que você não tem confiança, ainda mais se ela estiver envolvida com algum vício. Que Deus tenha misericórdia, intervém na sua casa, sua família, caso você se identifique com isso. Você acaba ficando refém, porque sabe, se virar as costas, vai roubar tudo, por estar cativo nas drogas, cativo no vício, fica o tempo todo monitorando, o tempo todo fiscalizando, porque não tem confiança. É a esposa fiscalizando o tempo todo as coisas do marido, porque não tem confiança, ou vice-versa, observando o tempo todo a esposa, porque não tem confiança. Como é uma coisa terrível. Não somente pode dizer, sofre aquela pessoa que diz, ninguém confia em mim. Não é somente parte deles que pode sofrer, dizer, ninguém confia em mim. A questão é, quem não tem confiança sofre muito com isso também. Há aqueles que fazem de vítima, ninguém confia em mim. Mas você sabia, calcula o sofrimento que é da sua mãe, da sua família, por não confiar também em você, eles sofrem junto, estão também refém disso, estão reféns, estão aprisionados, não consegue sair, porque se virar as costas na ausência, vai ser negligente com o trabalho. Irmãos,
que não seja a vida de um cristão assim. Não combina, irmãos. Feliz é o patrão que tem um funcionário temente a Deus. E feliz é um funcionário que tem um patrão cujo é temente ao Senhor, que tem a confiança pela sua integridade, pelo seu temor, pela sua fidelidade, pelo seu zelo. E algo, irmãos, que é um processo de restauração, é a confiança. Quando você agora se converte, sua vida de testemunho, uma das coisas importantes daquele que testemunha a sua vida em Jesus é a confiança. Que tenha confiança. Irmãos, como é bom você conviver também com pessoas a qual você tem confiança. Você dorme tranquilo, você sabe que está numa plena confiança. Isso combina muito bem com aquele que nasceu de novo. Outro ponto, irmãos, outro fato, que Saulo tanto logo pregava, mas também logo tinha discípulos. Os judeus que ficaram indignados ao saber que agora ele está pregando a fé que outrora procurava destruir, queriam matá-lo, tinham um plano para destruí-lo em plena aquela noite. Olha só o verso 25 diz: mas os seus discípulos o levaram da noite e o fizeram descer no cesto, e continua o verso, mas eu quero destacar aqui, os seus discípulos, irmãos, isso aqui foi logo, isso aqui foi recente, este homem já gerou discípulo, já começou a inspirar outras pessoas também a servir a Jesus. Será que essa pessoa estava apenas afirmando a fé em Jesus? Eu acredito que ele estava demonstrando, pelo seu viver, ao ponto que já gerou discípulos, gerou alguém, se olha, eu quero também imitar essa fé, esse despertamento que houve na sua vida, que eu quero para a minha vida também. Sabe, queridos, uma das coisas que nós temos que testemunhar, de tal maneira que tenhamos discípulos, de pessoas que querem aprender a andar com Jesus através de nós. Tem pessoas que você chega próximo dela que dá vontade de você orar? Tem alguém que você conhece que está perto dela que vontade de orar, porque a pessoa de fato é uma pessoa de oração? Uma pessoa que você aproxima dela assim, que me inspira a ser mais zeloso a minha vida com Deus? É isso que precisamos. Isso é um discipulado, alguém que nos inspira a crescer na fé, a aprender com ela, a andar com Jesus. Logo ele tanto pregava, mas também logo gerou discípulos. Quantos anos, irmãos, nós estamos na caminhada com o Senhor? E se até hoje não temos nenhum testemunho para falar sobre que temos um discípulo, ou não levamos ninguém a Jesus, por favor, permita que o Espírito Santo de Deus revele no teu coração: será que meu testemunho da minha fé está sendo eficaz? Será que somente estou afirmando a minha fé em Jesus? Isso não basta, é necessário demonstrar, irmãos, porque quando nós demonstramos nossa fé, que vai ser capaz de gerar discípulos, gerar pessoas que sentiram sede por aquilo que nós temos, sentir fome por aquilo que nós temos, e dar a ela o que de graça nós recebemos. É um momento de examinar, irmãos, o testemunho de nossa fé está influenciando de tal maneira que as pessoas também estão dispostas a abraçar essa fé que abraçamos? Uma coisa, queridos, por isso que há uma diferença muito grande em apenas afirmar, outra coisa demonstrar. O testemunho é sustentado por essas duas atitudes inseparáveis: afirmar e demonstrar. 1 João diz que aquele que afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Aquele que afirma, irmãos, quem não afirma estar na luz? Quem não afirma ser de Deus? Qualquer pessoa. Qualquer um pode falar, qualquer um pode afirmar, mas demonstrar, a própria palavra já nos confronta isso. Aquele que afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Em 1 João, no capítulo 3, verso 18, João, o apóstolo do amor, ele disse para a igreja e diz para nós: filhinhos, não vos ameis de palavras, nem da boca para fora, mas amais de fato e de verdade. Não apenas ame afirmando eu te amo,
mas ame de fato, de verdade. Se tem algo, irmãos, que é necessário para que nosso testemunho seja eficaz nessa vida tão passageira, é não apenas afirmar o amor, mas demonstrarmos o amor. Porque quando nós olhamos para Jesus, irmãos, Ele não apenas temos uma expressão, ai, Jesus me ama tanto, qual foi a afirmação dele? Simplesmente, eu te amo. Não foi simplesmente uma afirmação, olha o quanto eu te amo. Não, Ele demonstrou através daquela cruz, irmãos. Veja o amor de Deus por nós, ao ponto de nos amar, mesmo sendo pecadores. Isso é uma prova do amor demonstrado. Deus demonstrou o amor dele por nós. Somente, irmãos, afirmar não basta. Será que é suficiente eu dizer para os meus filhos simplesmente, filhos, eu amo vocês, se na verdade não demonstrar este amor? Será que é suficiente a minha esposa sentir amada simplesmente pelas manhãs, eu dizer a ela, eu te amo, se eu no decorrer do dia não demonstrar nem sequer um amor por ela? Demonstrar, irmãos, amor é uma renúncia. Demonstrar amor é uma decisão. É muito simples, talvez, para alguns apenas afirmar, embora que para alguns há um bloqueio, até mesmo afirmar. Ai, meu pai, se é difícil afirmar, o que dirá então demonstrar amor? Se há uma família que afirma e demonstra o amor, certamente terá uma família com testemunho vivo para impactar os seus vizinhos, impactar essa cidade. Afirme o amor. Duas coisas, irmãos, eu creio que é necessário para a nossa fé: afirmar e demonstrar o amor. Demonstrar o amor. Demonstrar o quanto ama. Será que é suficiente demonstrar o amor? Apenas afirmar o amor é suficiente? Sabe, irmão, se você quiser saber o sentido, a definição do amor, não precisa procurar no dicionário. Olhe para a cruz do Calvário. Lá está a prova, a demonstração do amor de Cristo. A prova que eu recebi do amor de Deus, irmãos meus, não é simplesmente ouvir uma palavra, filho, eu te amo, isso é maravilhoso, sim. Mas quando eu vejo que Ele demonstrou o amor dEle por mim, ao dar mais uma chance, mesmo tropeçando, mais uma chance, mesmo tropeçando de novo, e a misericórdia dEle vem, me abraça, me restaura. Como pode demonstrar tanto amor assim, amor que nos constrange? O amor, irmãos meus, quando demonstramos o amor, não apenas afirmar que ama, mas demonstrar o amor em fato, em verdade. Demonstramos o amor quando liberamos perdão, demonstramos o amor quando nos importamos, quando nos sensibilizamos, quando deixamos as zonas de conforto, quando lutamos contra a omissão, contra a indiferença e agimos. Arrependimento, o amor, irmãos, em ação, mas o arrependimento, não basta apenas dizer, estou arrependido, não basta apenas afirmar que estou arrependido, se eu não demonstrar de fato o arrependimento. Em Lucas, no capítulo 3, verso 8 diz, produzi frutos dignos de arrependimento. Isso significa que, olha, arrependimento não é apenas uma afirmação, arrependimento é uma demonstração, totalmente inverso daquilo que você praticou. Isso é demonstrar arrependimento. Eu posso dizer assim, olha, eu me arrependo dessa mentira, mas se eu continuar mentindo, como de fato houve um arrependimento? Como que de fato houve, irmãos, um arrependimento genuíno, se eu estou apenas afirmando, mas não estou demonstrando um arrependimento? E demonstrar não é para impressionar ninguém, nada disso, é com você, com Deus, mas isso faz parte da nossa vida agora, porque é visível pelos frutos. Ao demonstrar um arrependimento, ao demonstrar que verdadeiramente estou arrependido, é ver de fato agora uma conversão genuína. Aquele que mente, não minta mais, mas fale a verdade em amor. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe e produza com suas próprias mãos aquilo que é bom. Aquele que tinha maledicência, que tinha palavra torpe, falava palavrão, não diga mais essas palavras malditas,
mas sim palavras que edificam, palavras que abençoam, é demonstrando o arrependimento. É demonstrando de fato agora Cristo está ao governo na minha vida, eu recebi o Espírito Santo de Deus e estou cheio do teu poder para ser uma testemunha viva dele nessa terra. É demonstrar, irmãos, sabe, nós não iremos impactar a história dessa cidade se nós simplesmente ficarmos afirmando, se não de fato demonstrarmos o que a gente crê, não demonstrarmos verdadeiramente. Quando falamos em arrependimento, irmãos, há uma diferença em arrependimento e lamento. Arrependimento é por aquilo que eu faço, e lamento, eu estou simplesmente triste por aquilo que eu perdi em decorrência da minha atitude. E quer saber, às vezes a gente confunde isso. Por exemplo, eu estou muito arrependido porque eu perdi a confiança. Olha só que situação. Não, você não está arrependido, você está lamentando, porque a sua atitude que você ainda não reconheceu e não se arrependeu é que gerou consequentemente isso. E às vezes atribuímos, não, eu sou arrependido porque afinal de contas, olha só, olha o dano, olha o prejuízo. Não, você está triste pelo prejuízo, mas você ainda não se comoveu, não se entristeceu com um fato, com uma atitude que levou tudo isso. Sabe, irmãos meus, arrependimento é o que o Senhor nos chama para tanto afirmar, mas acima de tudo demonstrar, vivendo. Sabe, irmãos, eu me arrependo de tanta tolice, mas o andar hoje com Cristo é demonstrar assim, olha o quanto estou arrependido, o quanto estou arrependido, o quanto há um arrependimento genuíno, sabe, e às vezes, irmãos, o que impressiona não é o quanto está falando, olha o quanto ele afirma, até com lágrimas. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança. Olha, até em lágrimas, que impressiona, até comove, pode comover, pode até manipular, mas se não for genuíno isso, não vai sustentar, vai muito longe. Preciso concluir, queridos. Quero concluir com essa pergunta: que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você está lendo? Pergunte carinhosamente para a pessoa que está do seu lado: que Bíblia que você está lendo? Agora, essa pergunta despertou o meu coração em um certo dia em que eu estava em casa e havia ali um lindo pé de frutas, e o Davi, meu filho mais novo, ele foi correndo dentro de casa, pegou uma sacolinha e disse assim: pai, eu vou levar lá para a vizinha, vou lá abençoar ela. Eu falei: que joia, filho, vai firme. E ele lá colocou a sacolinha no braço, e pegando uma por uma jabuticaba, eu pensei: filhão, vai demorar até encher a sacolinha, né? E ele pegando, mas aquela atitude dele, espontâneo, ministrou tanto o meu coração, que me fez perguntar: filho, que Bíblia que você está lendo? Eu quero ler essa Bíblia também. Ou seja, pela atitude generosa, espontânea, de se importar e abençoar ao próximo. Olha, isso aqui não é só para mim, isso aqui é para abençoar também as pessoas. Prontamente aquilo ministrou meu coração de tal maneira que me despertou isso. Que Bíblia que você está lendo, filho? Quer saber, se você perguntar para uma criança: que Bíblia você está lendo? Sabe o que ele vai responder? A sua vida, pai. A sua vida, mãe. É a Bíblia que eu estou lendo. Que Bíblia que nós estamos lendo, irmãos meus? Ao ponto de despertar as pessoas essa pergunta: que Bíblia que você está lendo? Quer saber, irmãos meus, tem momentos que eu me confronto com essa pergunta. Há pensamentos as quais me envergonham e falo: meu Deus, que Bíblia que eu estou lendo? Há atitudes, irmãos meus, que me fazem confrontar com essa pergunta: que Bíblia que eu estou lendo? Que Bíblia que eu estou lendo? Que Bíblia que você está lendo? Porque nós somos uma carta do amor de Cristo a esta cidade, uma Bíblia ambulante. Muitas pessoas irão ler nossa vida antes de ler a Bíblia, queridos. Irão ler as nossas vidas, estamos sendo lidos. Alguém está lendo nossa vida, por afirmar nossa vida agora no Senhor, por afirmarmos uma conversão em Cristo. Aí que está o testemunho. Que testemunho!
Isso, irmãos, é uma coisa que devemos impactar muitas pessoas a estar aqui conosco também, porque elas queiram ler a Bíblia que nós estamos lendo. Eu quero ler a Bíblia que você está lendo. Perceba nas suas atitudes e pergunte: que Bíblia que eu estou lendo? Que Bíblia que eu estou lendo? Enquanto os irmãos do louvor podem chegando aqui, por gentileza, em João 15, verso 26, Jesus disse: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis. Vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Nós iremos também testemunhar. Jesus, ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador, que já está em nós, habita em nós. A questão é, irmão, se não estamos testemunhando, se a nossa vida não é um testemunho vivo de Cristo, por favor, examine-se nessa noite. Renova a sua vida com o Senhor. Não simplesmente assim: olha, Senhor, eu sou disposto não somente a afirmar a minha fé em Ti, mas me encoraja a demonstrar essa fé. Demonstrar, irmãos. Atos 4, João e Pedro disse claramente para as autoridades que estavam ameaçando eles, para que não falassem mais em nome de Jesus. Ele diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e visto. Não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido. Não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto. Não posso deixar de falar. Não me importa o que venham as consequências, porque eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de viver essa verdade a qual convenceu o meu coração. Não posso deixar de falar. Precisamos de uma igreja que não apenas afirme Cristo, mas que demonstre Cristo todos os dias. Que o Senhor possa mover nosso coração, irmãos meus. Quero chamar você nessa hora, se colocar de pé, queridos, por um momento. Nós vamos ministrar essa canção e que seja uma oração cantada. Enquanto isso, abra seu coração e ore diante do Senhor, pois nós queremos que a essência da adoração há de ser restaurada em nossos corações. Vamos ministrar essa canção e eu chamo você para louvar e adorar ao Senhor, queridos. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu.
pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver, e queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, nós suplicamos o Teu favor, suplicamos, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a Tua igreja, opere, Senhor, restauração numa plena comunhão contigo, Senhor. Nós apropriamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas vivas do Senhor nesses dias. Pai, nós sabemos que o mundo está cansado, Senhor, necessita, Senhor, daqueles que venham manifestar o Teu amor. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Pai, nós oramos que nesses dias haja uma manifestação dos Teus filhos, Senhor, que venham tanto afirmar a fé no Senhor, mas também demonstrar a Tua presença através do amor, através de uma vida impactante. Ah, Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Restaure lares, meu Senhor, restaure confiança, restaure relacionamentos. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus, Pai. Há tantos filhos que carecem, necessitam de uma demonstração de amor. A esposa necessita, o marido necessita. Quantos necessitam, Senhor, essa demonstração de amor, Pai? Mas queremos, ó Pai, olhar para Ti e ver o quanto o Senhor demonstrou o Teu grande amor por nós. Somos amados pelo Senhor. O Senhor tanto afirma o quanto nos ama, mas demonstra o Teu grande amor, como demonstrou naquela cruz. Demonstrou ao nos dar o Teu Santo Espírito, para que nós andássemos na verdade. Nós oramos, doce Espírito Santo, venha nos guiar, conduz a Tua igreja, conduz cada um de nós, Pai, para que sejamos um instrumento de salvação do Senhor. Nas Tuas mãos, Pai, entregamos aos Teus cuidados as nossas vidas. Desejamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, uma testemunhas do Senhor, testemunhar o Teu mover, testemunhar, ó Pai, uma vida transformada em Cristo Jesus. Testemunhar, Senhor, a honrar Teu santo nome, seja na presença, seja na ausência, seja nos bastidores da vida. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que a Tua presença nos inspire e que nos impulsione para a honra e glória do Senhor Jesus, que oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos declarar mais uma vez parte dessa canção, queridos. Mas encorajo você a mergulhar no estilo de vida que testemunhe, que testifique a vida de Cristo,
que Cristo possa ser visível em nosso viver. Quero te convidar também para estar conosco nessa quarta-feira pela manhã, às 6h30, para um tempo de oração, para juntos clamarmos a presença do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde teu coração, queridos. Vamos declarar mais uma vez essa canção, queridos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deus abençoe, irmãos.